Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Pode sentar. Hoje é nosso culto de Natal, né? Tá tudo meio estranho esse ano. Mas hoje é o domingo que antecede o Natal. Então eu quero que você abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Afinal de contas, Natal é o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Oh, glória a Deus, o nosso Jesus Cristo. Isaías profetizou, olha só como Isaías era um homem de fé. Ele profetizou isso 600 anos antes de Jesus nascer. Olha só, que intimidade que esse homem tinha com Deus, que fé maravilhosa, né? Deus, ele disse assim, Isaías chama Jesus de Deus poderoso, Pai da eternidade. Jesus é o nosso Deus, né? A gente sabe que é o Filho de Deus, mas é o próprio Deus encarnado, feito homem. Deus em forma humana, por isso é Emanuel, Deus conosco. Glória a Deus. Eu quis falar sobre isso. Por quê, irmãos? Porque realmente a gente lembra do Jesus que veio, que morreu, que sofreu por nós, se entregou por nós e ressuscitou, né? Às vezes a gente dá mais ênfase no sacrifício de Jesus e naquilo que aconteceu, porque hoje nós estamos aqui por causa mesmo desse plano de salvação, mas nós precisamos entender que ele, para morrer, ele teve que nascer, né? E a forma linda e poderosa que Deus idealizou esse plano. Mas esse Deus conosco, Jesus conosco, o próprio Deus conosco, o Emanuel, que habita em nós, que veio a esse mundo para cumprir tudo aquilo que ele tinha idealizado. Então, o Deus conosco, nós temos Deus conosco todos os dias. Nós temos Deus conosco habitando em nós. E muitas pessoas aceitam esse Jesus, esse Deus conosco, mas nem todos entendem que o que é entregar a vida nas mãos desse Deus e ter esse Deus realmente ativo dentro de nós, num relacionamento de pai e filho, um relacionamento de entrega, onde ele realmente dirige a nossa vida. E eu quero não falar, como já falei, né, de Deus conosco, Jesus encarnado, como Isaías profetizou, tudo isso a gente sabe que aconteceu, que é uma verdade. Mas o que eu quero falar para você hoje, depois se você ver lá, confirma tudo isso lá no Evangelho de Lucas, né, capítulo 2, que mostra o nascimento de Jesus, e aí os evangelhos vão dizendo o que esse Deus fez. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero falar a respeito de um homem que, como nós, humano, teve um relacionamento com Deus. Sofreu, como diria o outro, pra caramba. Mas ele sabia em quem ele cria. E esse homem é Jó. E eu quero que você abra
Jó 19, 25, que é o tema dessa mensagem. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém? Deixa eu orar que eu não orei. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Nós queremos sim ter um relacionamento contigo, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa como tinha Jó, Senhor, contigo. Que ele possa realmente falar ao nosso coração, a vida dele possa falar ao nosso coração. Uma vida de sofrimento, mas uma vida de comunhão contigo, uma vida onde ele até o último dia da vida dele, ele pôde ter um relacionamento de amor com o Senhor. Fala conosco, Senhor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, vamos relembrar, né? O capítulo, esse capítulo, Jó já tinha passado por muitas coisas. Mas eu quero relembrar com você aquilo que Jó passou. Deus tinha Jó como um homem que era um exemplo. E ele chama Satanás e diz assim, viste, onde você anda? Aí Satanás fala de rodear a terra. Você viu meu servo Jó? E aí ele começa a falar de Jó. O que Jó era? Um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem reto. E eu não quero ficar falando muito, porque senão vai demorar, né? E depois a gente entra nesse detalhe. E Satanás diz para ele assim, também, ele tem tudo o que ele quer, ele é super rico, ele tem filhos, tem uma vida maravilhosa, por isso que ele te serve. E Deus então dá permissão a Satanás, porque ele sabia quem Jó era. Será que Deus sabe quem eu sou e quem você é? Será que Deus pode testar você e a mim como testou a Jó? Deus tinha tanta certeza que Jó não ia dar para trás, que ele falou para Satanás, só não mexe, só não toca nele, só não acaba com a vida dele, mas pode fazer o que você quiser. E aí o que aconteceu? Nós vamos ler aqui agora. Versículo 12. Jó 1, 12. Coloca, por favor, Belinha. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Põe no versículo 12 agora. O Senhor disse a Satanás, Satanás disse para o Senhor primeiro no 11, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E a partir do versículo 13, começa então um momento terrível na vida de Jó. E aí começa. Perdeu seus bois, perdeu as ovelhas. Daqui a pouco, e assim, saía uma notícia ruim e vinha outra. Tudo de uma vez. De repente estava tudo bonito, tudo poderoso. Aí vem uma má notícia. E uma atrás da outra. Se você for ler o versículo 14, 15, 16, até o 19, você vai ver
perdeu seus bois, perdeu as ovelhas. Depois veio outro servo e falou: olha, só sobrou eu, mas os camelos também foram embora, os seus filhos morreram. Perdeu tudo que ele tinha. Só uma notícia. E ainda mais para frente ele fica doente. Teve lá uma doença tão terrível que ele precisava, pegava caco de telha para se coçar. De tão ruim que ele estava, de tanto sofrimento, aquela doença que ele tinha. Mesmo numa situação difícil, o que saiu da boca de Jó? Nós lemos agora há pouco. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu quero saber, como é que nós nos comportaríamos se estivéssemos no lugar de Jó? Perder família, perder os bens. Ele era um homem super bem sucedido, rico. Nenhum momento Jó disse assim: ó Deus, eu sou tão fiel a ti. Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Jamais. Muitas vezes nós falamos isso, né? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho feito isso. Por que o Senhor permite essas coisas ruins? Não. Jó dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E não reclamava de nada. Eu sei que o meu Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai se levantar, porque o meu Redentor vive. Essas eram as palavras de Jó. Diga assim comigo: eu sei que o meu Redentor vive. Mais uma vez. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Por que Jó conseguia dizer isso em meio a tanta calamidade? Por que será? Por causa de um relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. Só assim nós conseguiremos, com um relacionamento íntimo com Deus, nós podemos superar todas as coisas. Onde perdeu tudo, riqueza, filho, saúde, todo mundo abandonou Jó. Até os amigos dele, depois vieram lá, 3 amigos, os amigos da onça, que ficavam apontando o dedo: ah, você está assim porque você pecou, ah, você está assim por causa disso. Ah, até a esposa dele, né? Que você está ainda servindo a Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez. Ninguém merece uma mulher dessa, né? Na sua própria casa, o dedo lá. Mas Jó continuou firme. Hoje nós vemos pessoas que aceitam Jesus, mas que não querem ter um relacionamento com Ele. É isso que faz a diferença na nossa vida. O relacionamento. Como eu vou passar por dificuldades se eu não tiver certeza que o meu Redentor vive? Como eu vou passar por tragédias se eu não tiver a certeza de que eu olho para o céu e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas para eu declarar isso, como o salmista disse isso, né? O salmista Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. Não só de boca para fora, não só de ouvir falar, mas de andar junto e de saber que Deus é um Deus presente, é o Deus conosco. Ele veio a essa terra e através do Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, através do seu Espírito. Jesus não nos deixou sozinhos. Pessoas aceitam Jesus, conhecem Jesus, gostam de Jesus, mas não experimentou ainda Jesus. Tem como uma religiosidade, não.
Eu não adoro ídolos, eu não faço isso, o meu Deus é o Senhor, Jesus Cristo morreu por mim. Tudo na teoria, às vezes. Às vezes nós fazemos isso na teoria e não na prática. Jó tinha isso na prática. Deus comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo que eu passe por dificuldade. Jesus já dizia isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jó tinha bom ânimo. Porque ele não blasfemava, ele não reclamava. Se tem alguém que sofreu nessa vida, foi Jó. Será que nós passamos por 10% do que Jó viveu? Não. E por muito menos, a gente questiona a Deus. Por que, Senhor? Por que eu passo por isso? Por que comigo? Por que o Senhor permitiu isso? E isso, perguntar isso para Deus é uma afronta. Sabia que é uma afronta? Porque se Ele dirige a nossa vida, Ele tem direito, porque nós entregamos a nossa vida na mão dEle. E quando eu entrego a vida, eu falo, Senhor, faz o que o Senhor quiser de mim. E quando Ele precisa puxar a orelha, a gente reclama. A gente se revolta. Eu não quero mais saber. Eu vou desistir de tudo. Vai para onde? Se não é Deus, é o diabo. Se você largar Deus, você já está nas mãos do diabo. Porque não tem meio termo. Então, o que nós precisamos? De um relacionamento com esse Deus. Onde Ele vai se revelar a nós de uma maneira onde você suporta tudo. Jó suportou. E é isso que nós temos que ter. Essa garra que Jó tinha. Como ele conseguia? Porque ele falava com Deus. Ele tinha esse relacionamento com Deus. Que muitas vezes nós não temos. Primeiro a gente quer viver um momento lá, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí quando não tem mais jeito, aí entra no quarto, ajoelha e chora. Mas na primeira notícia que Jó recebeu, é claro que ele deveria ter ficado triste, deve ter ficado, lógico, chorado. Mas em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele fraquejou. Às vezes não vivemos uma fé verdadeira no nosso dia a dia. Porque de fato, quando somos provados, será que realmente acreditamos na palavra? Porque a gente fala, a palavra de Deus é o nosso guia, é a carta viva de Deus. Será que eu acredito na palavra quando eu passo por uma dificuldade que vai além das minhas forças? Onde está Deus? Onde está o Senhor que não está vendo tudo isso? Será que nós temos que nos comportar assim? Quando recebemos um diagnóstico, agora está vivendo aí, estamos vivendo numa época de muita enfermidade, né? Muita não, a principal que é a Covid-19. E quando vem o resultado? Como é que reage? Quando você abre um exame e o médico fala, você está com uma doença ruim. Como reage o nosso coração? O que salta no nosso coração? O meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu preciso, daquilo que eu peço, daquilo que eu estou vivendo agora. Será que é essa a nossa reação? Deveria ser. Falamos muito de Jesus, ouvimos muito, né? Palavra de Deus sempre sendo pregada. Mas
vive-se e experimenta-se pouco do Evangelho de Cristo. Vir à igreja só, ouvir uma palavra, isso é bom, mas não pode ficar só nisso. Nós temos que ter uma vida de relacionamento. Se não experimentarmos, não viveremos uma relação com Deus. Como Jó viveu, a ponto dele, no final, dizer essa frase: eu sei que o meu Redentor vive. Isso vai ficar na nossa mente, e eu quero que fique na sua mente também. Se não tivermos um envolvimento, um relacionamento diário com Cristo, pode ser que no momento desses, poderemos dizer: Deus me abandonou. Onde está? Será que Deus existe mesmo? Será que esse Deus da Bíblia existe? Será que é verdadeiro mesmo? O que nos segura na fé é o relacionamento com Cristo. É o relacionamento com Ele. Para que a gente não caia e não vire as costas para Deus e achar que perdeu tempo. Puxa, quanto tempo eu estou na igreja? Quanto tempo? E agora parece que Deus me abandonou. Tanta coisa que eu faço. Qual era o segredo de Jó? Vou falar para vocês. Antes do problema, ele se relacionava com Deus. Durante o problema, ele se relacionava com Deus. E depois da vitória, alô, oh, glória a Deus. Então Jó, recapitulando, ele se relacionava com Deus antes de virem os problemas, durante o problema e depois do problema. Ele continuava do mesmo jeito com Deus. E é isso que fazia diferença na vida de Jó. Jó 1:8, que nós já lemos aqui. Coloca aí, por favor. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha o segredo de Jó. Ele era assim antes do problema acontecer. Antes dessa provação terrível. Antes de Satanás querer acabar com a vida dele. Porque Satanás dizia: tira tudo dele. Tira as bênçãos dele. Tira a riqueza dele. E vai ver se ele continua na tua presença. Antes, durante e depois. Ele era o mesmo homem. Porque ele sabia quem era Deus. É esse relacionamento que nós temos que ter com o nosso Pai, com o nosso Jesus. Ouvir as mensagens, mas tirar as coisas boas. Quando a gente ouve uma mensagem, como é que uma mensagem é boa? Que você pode dizer, essa mensagem é boa. Quando caiu o poder, quando o barulho, né? Todo mundo envolvido, aleluia, glória a Deus. É aí que você julga uma boa mensagem? Ou é quando você sai daqui pensando assim:
eu preciso mudar. Deus falou comigo. Eu não estou agindo certo. Eu preciso melhorar para Deus. Isso é uma mensagem boa. Porque o Evangelho é boas novas para mudar a nossa vida. É isso que faz a diferença. Então, antes do problema, Jó era assim. Durante o problema, oh Senhor, deixa eu ir mais para frente. Antes eu quero falar outra coisa. Nós precisamos de Deus enquanto está tudo bem. Como você tem se relacionado com Deus antes do problema? Às vezes a gente age com Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Sabe a lâmpada do Aladim? Esfregava a lâmpada, saía o gênio. Às vezes a nossa Bíblia, ela está empoeirada. Porque a gente ouve na internet, ouve pregações. E aí, não precisa abrir a Bíblia, não precisa ler a Bíblia. Mas na hora da dificuldade, o que a gente faz? Né? Igual faz com a lâmpada. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Aí, esfrega a lâmpada, sai lá o gênio, sai lá, esfrega a Bíblia, esperando uma palavra. Aí Jesus sai e diz assim: o que queres que eu te faça? Quem é o servo? Quem é o Senhor? Não é isso que nós fazemos? Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu estou precisando de uma palavra. Fala comigo. E vira para cá a Bíblia e vira para lá. Fala comigo. E Jesus fala: o que queres que eu te faça? Toma isso. É isso que você quer? Toma isso. E Jesus faz isso às vezes. Nos dá essa resposta. O gênio da lâmpada, ele fala, tem 3 desejos, né? Aí Jesus fala: e agora, o que você quer? Não, peraí, Jesus, tá bom, depois a gente volta a falar, era isso mesmo que eu queria. E Jesus está lá, esperando. É esse tipo de relacionamento que nós podemos ter com Jesus, com Deus. Que vamos consultá-lo só quando precisamos. E fazemos dele um servo ainda. O que queres que eu te faça? Jesus falou aquilo para o cego. Né? O que você quer? Ah, eu quero ver. Mas Deus conhecia o coração. Jesus conhecia o coração do cego lá. E ele estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele sabia. Ele reconheceu quem era Jesus. Mas muitas vezes nós fazemos isso mecanicamente. O que queres que eu te faça, meu servo? Ou meu amo e Senhor? Às vezes tratamos o Senhor assim. Oh, Jesus amado. E Deus vai lá e diz assim: pronto, aqui está o seu pedido. Qual é o outro desejo? Ah, Senhor, pode ficar aí, depois eu te chamo de novo. E assim é que tratamos Deus, né? Teria que ser o contrário. Deus olha para nós, limpa a nossa vida, e aí saímos e dizemos assim. Teria que ser assim: Senhor, eu sou teu servo, tu és o meu Senhor. O que o Senhor quer de mim? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é essa atitude que nós temos. Onde o Senhor quer que eu mude? Me convence do pecado. Me mostra onde que eu tenho que mudar. Para poder ter um relacionamento contigo sincero, poderoso. Quais são os seus desejos, Senhor, para a minha vida?
que o Senhor planejou para mim? O que o Senhor sonhou comigo quando o Senhor me formou? Será que eu estou no centro da tua vontade? Né? Mas nós fazemos o contrário. Queremos que Ele pergunte, o que queres que eu te faça? Amém. Eu quero isso, 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 isso. Segunda coisa. Como você se relaciona com Deus quando as coisas começam a sair do meu controle? Começou a sair tudo do controle de Jó. Antes ele tinha tudo. E Deus falou isso dele. Não há ninguém como ele na terra. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí aconteceu aquilo. E aí, a partir do 13, ele começa a perder tudo. Versículo 20, coloca para mim. Jó 1:20. Disse então o Senhor a Satanás. Reparou, olha, de novo. Reparou em meu servo Jó. Não, 20. 1:20. Jó, capítulo 1, versículo 20. A reação de Jó em meio ao problema. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e o quê? Adorou a Deus. O 21 agora. 21 e 22, pode separar aí. E disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a reação de Jó durante o problema. Será que nós teríamos essa reação? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não falou nada. O Senhor é culpado. Por que o Senhor fez isso? Eu não merecia. Durante o problema. E depois, Jó 42, versículo 5. Depois de tudo, ele continuava a se relacionar com Deus. E ele disse essa frase, que a gente até canta essa canção, né? Antes, né, a versão que a gente conhece é: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que ele falou isso? Porque Deus restituiu em dobro, por causa da fidelidade dele. Deus restituiu em dobro tudo que ele perdeu. Porque ele foi um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que não fazia coisa errada. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Deus deu tudo em dobro. Fala que as filhas de Jó eram as mais bonitas. A segunda leva. Ninguém tinha uma beleza igual às filhas de Jó. Foi tudo com excelência que Deus deu para ele. Por quê? Por causa da fidelidade. Será que nós podemos imitar a Jó? Ele era um homem como nós. Um ser humano temente a Deus. Aleluia.
queria desafiar você. O que a crise, os conflitos, como você tem reagido a isso? Aos problemas da vida? Não precisa me responder. Como nós temos reagido à crise que estamos passando hoje? As coisas que a gente quer e não podemos ter, pelo menos por enquanto. Como nós temos reagido? Faça como Jó. Viva com Deus o tempo todo. O tempo todo. Desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, me mostra. Senhor, se eu pequei, não me arrependi, não pedi perdão. Me mostra, Senhor, que eu quero viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna de um filho teu, Senhor. Será que quando vier a crise a gente vai saber lidar com ela? Tem gente que ainda não passou a crise. Tem gente que já está na metade da crise. Tem gente que já superou a crise. Tem muitos que desistiram no meio do caminho. Às vezes a gente perde alguém. E quantas pessoas tiveram nas suas famílias morte com esse Covid? Será que pode reagir dessa forma? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente é capaz? Se Jó foi capaz, nós seremos capazes. Basta um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Que delícia que é ter um relacionamento contigo, Senhor. Curva a tua cabeça. E você vai analisar a sua vida hoje. Não saia daqui sem fazer isso. Pensa. Antes. Se está tudo bem, relacione-se com Ele. Não espera acontecer. Não espera ficar tudo ruim para depois sair correndo atrás. Não. Jó é o nosso exemplo. Deus falava muito bem de Jó. O que será que Deus pensa a nosso respeito? O que será que Deus anda falando? Como é que eu sou conhecida no céu? Como que você é conhecido no céu? Será que Satanás tem provado para ver como Jó? Tira tudo dele para ver se ele continua te adorando. Deus está permitindo às vezes coisas na nossa vida para mostrar para Satanás, olha como ele reage. Ele é fiel. Ele faz as coisas certas. Ele não muda o relacionamento comigo. Será que é isso que Deus pensa de nós? Será que é isso que Deus espera de nós? Com certeza é o que Ele espera. Mas será que estamos fazendo como Ele desejou, como Ele planejou? Mesmo nas dificuldades. Como está o seu coração? Como está o meu?
Como estão as nossas atitudes? Viver o cristianismo não é só estar na igreja, mas é o dia a dia, num relacionamento de pai para filho, um relacionamento onde a nossa vida fala do amor de Deus, as nossas atitudes falam do amor de Deus. Para aqueles que ainda não o conhecem, foi para isso que Ele nos chamou, para que nós possamos levar o Deus conosco, o Emanuel, aquilo que tem dentro de nós. Oh, Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós estamos com preguiça de ler a Bíblia, quando nós estamos com preguiça de entrar no quarto e ajoelhar para ter um relacionamento com nosso Pai, nos convence, Espírito Santo, para que possamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ou então, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu te conhecia de uma maneira superficial, Senhor, mas agora eu posso olhar e vê-lo. Hoje eu te conheço de te ver, Senhor, de estar na tua presença todos os dias, de estar, Senhor, ouvindo a tua voz e reagindo da maneira que o Senhor sempre esperou. É isso que eu quero. Aleluia. Oh, aleluia. Será que estamos vivendo aquilo que o Evangelho nos propõe? Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem grandes coisas para nós. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Se coloque de pé, vamos cantar juntos essa canção e fazer essa oração como Jó fez. Antes eu te conhecia, diga pra ele, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais.
Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. E sendo, pois, teu filho, eu venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Diga pra Ele: sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. E sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Diga pra Ele: me alegro com tua vida em minha vida. Que privilégio, Senhor. Me alegro com tua vida em minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos o privilégio de te servir, Pai. Porque temos o privilégio de ter o Senhor, mesmo com toda a tua grandeza, habitando dentro do nosso coração. Nós nos alegramos, Pai, porque o Senhor sabe o quanto nós somos limitados, o quanto nós contamos com teu amor, Deus. Porque se fosse pela nossa força, pela nossa capacidade própria, nós não conseguiríamos, mas temos um Deus vivo que habita em nós. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Entregamos a Ti a nossa vida. Entregamos a Ti todos os dias do nosso caminhar. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.